Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós vamos estar tratando da nossa quinta lição do nosso módulo Hermenêutica Homilética. E nesse módulo, nessa lição, nós vamos tratar da estrutura do sermão, divisão, subdivisões, e nós vamos falar aqui mais ou menos como estruturar um sermão, como nós devemos fazer para poder estar estruturando um sermão. Bem, nós não vamos entrar aqui em modelos, em formas de como você deve preparar um sermão, porque isso vai variar de acordo com o seu estilo. O seu estilo ele tem que ser próprio. Entretanto, qualquer que seja o sermão, ele vai ter divisão, ele pode ser dividido em um tópico, ou em 2 tópicos, ou em 3 tópicos, e cada tópico pode vir a ser subdividido em 1, 2, 3 subtópicos. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de pregador para pregador, estilo para cada estilo. Enfim, isso aí nós não vamos entrar nessa questão. Nós vamos entrar nas questões de como você chegar a esse estilo, como você chegar ao seu sermão e, com isso, montar o sermão de acordo com o seu estilo, com a forma de você, com a forma que melhor lhe apraz, com a forma que é melhor, que você melhor se compõe, e com isso, sem dúvida nenhuma, servir de instrumento nas mãos de Deus. Bom, no nosso módulo ele vai falar, dar alguns exemplos aqui, modelos de sermões com divisão, subdivisão, 3 divisões, 2 divisões, cada tópico com 3 divisões. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou direto ao passo a passo para a elaboração de um sermão. E o primeiro ponto que ele vai falar aqui é acerca do assunto, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você vai começar uma explanação, seja ela de qualquer que seja a origem, seja ela uma explanação profissional que seja, você vai ter que ter um assunto, você vai ter que escolher um assunto. Só que normalmente uma explanação profissional, você já tem um assunto pré-determinado, onde um superior, um líder vai lhe conduzir a falar acerca de um determinado tema, de um determinado assunto. No caso da pregação é um pouco diferente, porque no caso da pregação as pessoas elas não necessariamente estão te induzindo a fazer alguma coisa, não tem ninguém te induzindo, entre aspas, fazer um determinado assunto, tá? Então, na verdade, nós precisamos estar atentos a como fazer, a como achar esse assunto. E uma definição acerca de assunto tem aqui no nosso módulo, onde ele vai dizer o seguinte, que o assunto é uma expressão do aspecto específico a ser apresentado, formulado de maneira que seja um anúncio adequado ao sermão. Então, na verdade, o assunto vai ser como se fosse uma síntese do que você vai falar, do sermão, da mensagem que você está pregando, tá? Então, o sermão ele começa a partir do momento que você define o assunto que você vai tratar. Entretanto, a gente vai poder descobrir esse assunto, assim como o sermão ele não é como uma apresentação profissional, uma apresentação feita para uma empresa. Então, assim também você vai ter diferenças para poder se chegar a esse assunto. Para você descobrir o assunto do sermão que você quer elaborar, sem dúvida nenhuma você só vai conseguir ter um sucesso nisso em base de joelho, né? Ou seja, a oração, consagração, vida de leitura da palavra, e com isso você vai conseguir chegar a descobrir o assunto ao qual você quer fazer uma mensagem, elaborar uma mensagem, tá? Existe uma diferença entre o assunto e o tema. Apesar dos dois andarem juntos e um ser atrelado ao outro,
você normalmente vai ter um tema atrelado ao assunto. O assunto ele é geral. O assunto ele vai ter uma característica de falar acerca do todo da mensagem. Quem ouvir o anúncio do assunto a ser tratado na mensagem já vai ter uma ideia do direcionamento que será dado por ele, mas de uma forma geral, de uma forma ampla. No caso do tema, que nós vamos falar ainda um pouquinho mais à frente, ele já é mais específico. Eu vou deixar para poder ser mais detalhista na questão do tema um pouquinho mais à frente. Vamos continuar aqui na ordem cronológica para você estar montando o seu sermão. Então a primeira coisa é você ir para o joelho, é você ir orar, é você ir consagrar, é você ir fazer o seu devocional de leitura da Bíblia, e com isso você certamente vai ter condições de descobrir o assunto, ou o assunto nascer dentro do seu coração através da vontade do Senhor, e com isso você vai estar começando a elaborar o seu sermão. Bom, com o assunto já em mãos, com o assunto já elaborado, nós vamos partir então para uma segunda etapa. E qual é essa segunda etapa? É você partir para o texto. É você partir para o texto qual você vai basear a sua exploração. A palavra texto, ela vem do latim texere, que significa tecer, compor, é a trama do pensamento de alguém. Tá? Então, o texto aqui ele vai estar diretamente atrelado, diretamente ligado ao trecho bíblico em que o pregador se baseará para poder fazer o seu sermão. Tá? Então, depois de você escolher o assunto que você quer, o assunto que você vai ministrar, você então vai procurar um texto que baseie, que sirva de base para o seu sermão, para o seu assunto. É como se você fosse pular de asa delta. Você não vai pular de asa delta de qualquer base, você vai pular de uma base alta e que tenha um acesso a um vento positivo que te leve a voar. A mesma coisa é o sermão. O sermão, você vai ter um assunto, você vai elaborar o assunto e você vai vai trazer para ele um texto que sirva de base ao qual você possa daí dar sustentação ao seu assunto e com isso dar corpo ao seu sermão. Tá? Entretanto, tem duas coisas que são muito importantes a serem tratadas com relação ao texto. É muito importante que o pregador, que o autor do sermão, aquele que está fazendo o sermão, ele atente para o contexto imediato e o contexto geral. O contexto imediato ele está ligado à ideia do que está nos versículos imediatamente anteriores e imediatamente posteriores. Para quê? Para que ele não incorra naquele risco, né, do que nós falamos na aula anterior acerca do sermão textual, que é para você não pegar texto isolado e acabar entrando no campo da heresia. Então, é muito importante você ter esse conhecimento. Uma frase, um texto que é muito utilizado pelos pregadores modernos e, infelizmente, eles têm mutilado esse versículo, o sentido do versículo, é aquele que diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. Ora, Jesus falou isso. Não é que não esteja na Bíblia, está na Bíblia. Só que se você utilizar esse texto dessa forma, solta como estão utilizando, vão dar a ideia de que tudo o que você pedir, se eu pedir uma Ferrari, Deus vai me dar. Se eu pedir uma mansão, em nome de Jesus, Ele vai me dar. Se eu pedir algo acima das minhas condições, das minhas posses, Jesus vai me dar. Só que, quando você olha o texto imediatamente anterior, tá, o contexto imediato ligado a esse texto, você vai ver que o negócio não é assim. Por quê? O contexto imediato vai dizer o quê? Que
Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedides em meu nome, eu vou-lo farei. Então, Jesus ele deixa claro que tem uma condicionante para que o que eu pedir venha a ser realizado na minha vida. Entretanto, quando nós temos isso, nós temos esse contexto imediato, nós vamos diretamente partir para a ideia do contexto geral. E o contexto geral, usando esse mesmo exemplo, nós vamos ver que Jesus explicava sobre o quê? Qual era a importância do ensinamento de Jesus? Jesus ele mostrava que a nossa riqueza, aquilo que nós devemos buscar, não é nessa terra, mas sim no reino, é sim no céu, é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com material. Jesus mesmo, quando ele estava para ser crucificado, quando ele estava sendo julgado, ele dizia que o meu reino não é neste mundo. Então, tudo o que Jesus ensinava estava relacionado ao reino dos céus, estava relacionado ao pós essa terra, ao passar dessa terra. Então, quando nós vemos um contexto geral, trazendo ao contexto imediato do texto, nós vamos diretamente perceber que o que Jesus estava dizendo ali é: se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, ou seja, se nós estivermos firmes na presença do Senhor, com a nossa vida morta, com o nosso homem morto, com o nosso eu morto, para que Cristo viva em nós, e as minhas palavras estiverem em vós, assim como diz lá em Salmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então tudo quanto pedires em meu nome eu vou farei. Só que quem está nessa condição está numa condição espiritual. Então quem está nessa condição não vai fazer pedidos mesquinhos, mas vai fazer pedidos relacionados à vida espiritual. Não estou dizendo que uma pessoa espiritual não vai pedir auxílio de Deus para que venha a ser auxiliada para arrumar um emprego, para que Deus abra as portas para que ele arrume um emprego, que Deus não lhe dê saúde, não venha pedir a Deus saúde para que ele venha a trabalhar e conseguir êxito nos seus trabalhos, na sua profissão, naquilo que ele vai fazer. Enfim, não é que ele não vai pedir isso, mas uma pessoa que está nessa condição, que diz o contexto imediato e que diz o contexto geral dos ensinos de Jesus, vai ter uma ideia de sempre estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque ele saberá que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a ideia da utilização do texto e o cuidado que nós devemos ter quando escolhemos um texto para poder basearmos o nosso assunto, o nosso sermão. Tá certo? Bom, prosseguindo então, depois de saber o assunto e depois de saber o texto em que eu vou basear, é importante que eu direcione o meu tema. Quando a gente falou logo no início que o assunto ele é geral, ele dá o aspecto geral da mensagem que eu quero entregar, o tema ele é mais diretivo. Ele é mais agudo no que tange a mensagem que eu quero pregar. A palavra grega que vai dar origem à nossa palavra em português tema, ela é lida tema, que significa ponho, coloco, guardo, deposito, trazendo assim a ideia de algo que está dentro ou no meio de alguma coisa. Sua posição técnica no sermão encontra-se entre o título e o texto. Tá? Bom, o que é então o tema? O tema é a delimitação daquilo que eu quero falar. O assunto ele é geral. Por exemplo, eu posso pegar e escolher falar sobre o assunto salvação. Dentro do assunto salvação existem uma gama de temas que eu posso tratar. E eu posso escolher tratar sobre o tema livre-arbítrio. Eu quero tratar sobre o tema livre-arbítrio dentro do assunto salvação. Então eu vou buscar um texto que me fale acerca de livre-arbítrio. Então eu posso utilizar, como por exemplo, deixa eu pegar aqui a Bíblia, só para poder exemplificarmos, eu posso resolver pregar em 2 Pedro. Por favor, abra comigo.
Segunda Pedro, não, me engano, 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu posso pegar esse texto, basear, para poder falar sobre o livre-arbítrio do homem e a escolha dentro da presciência de Deus. Bom, isso é um tema dentro do assunto salvação. Então, o assunto ele é mais abrangente e o tema ele é mais agudo, ele é mais específico e vai me delimitar o que eu vou estar tratando no sermão ao qual eu estiver pregando. Então você já tem o começo do que você vai poder fazer. É muito importante a gente ter nessa questão, depois que você tem esses 3 pontos, é você então agora começar a sua introdução, tá? A introdução ela é algo importantíssimo dentro da mensagem, dentro da estruturação da mensagem. Por quê? Porque ela feita de forma correta, ela vai permitir com que as pessoas, vai preparar as pessoas, vai preparar o intelecto das pessoas para aquilo que você está querendo pregar, para aquilo que você está querendo passar de conhecimento, ou a mensagem que você está querendo passar. Para isso é importante que a introdução não seja nem muito longa, para que não se torne enfadonha e cansativa, e nem que seja curta demais, de modo que não permita às pessoas a entenderem para onde você está querendo ir. Um dos grandes problemas dos pregadores hoje é não respeitar a introdução e começarem a fazer uma introdução e já entrarem no corpo da mensagem, de modo que as pessoas, durante a mensagem, que vão começar a entender para onde que ele quer ir. E aí você perde um tempo precioso, você perde uma parte preciosa do entendimento daquilo que você está querendo passar. Tá? Então a introdução ela não pode ser muito longa, mas também tem que tomar cuidado para não ser muito rápida. Tem uma argumentação aqui interessante que diz assim: que ele diz assim: convém que o pregador passe a parte principal da mensagem, tão logo seja possível, embora haja ocasiões em que saudações cordiais caem bem, inclusive quando o ministro ocupa o púlpito com o pregador convidado. Mesmo assim, as saudações não devem ser extensas. Esse é o começo da introdução, e o início do sermão é tido como os primeiros minutos mais importantes. São neles que o ministro vai prender ou perder a atenção dos ouvintes. Por isso é necessário ter cuidado com essa parte. Ao fazer a introdução de uma mensagem, o pregador deve evitar se auto-justificar com expressões tais como: não sou digno, ou sei que não tenho capacidade para pregar a palavra para o povo que Deus escolhe, ou ainda dizer que não estavam preparados. Conta-se que um pregador começou uma mensagem assim: este distinto auditório merece ouvir um pregador à altura, e não um pobre, muito atribulado e humilde servo de Deus como este que vos fala. Todavia, pela dificuldade de conseguir outro, e pela pena que tive do pastor fulano, eis-me aqui para vos aborrecer por alguns minutos. Creio que, dizendo os meus pensamentos mal alinhavados, estarei apenas reproduzindo vossos pensamentos. Pedro exorta-nos dizendo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. David Lane, comentando esse fato, vai dizer assim: a humildade do mensageiro não deve ser a humildade falsa, e você é, afinal de contas, o mensageiro do Altíssimo.
é a sua palavra que você apresenta, e essa não pede desculpa a ninguém. Então, assim, esse excesso de humildade, ele vai fazer, sem dúvida nenhuma, com que você seja visto por aqueles que vão te ouvir com cuidado ou até mesmo com desdém, e alguns podem até se fechar. Então, você não vai chegar com arrogância, obviamente, mas também não há necessidade nenhuma de você chegar com tamanha humildade que chega a beirar a falsidade, a falsa humildade, e como se você estivesse levando não a palavra de Deus, mas algo enfadonho, algo mentiroso, algo sem importância. E não é isso que você está fazendo. Você está levando a palavra de Deus Altíssimo. Chegue diante do seu público, chegue diante das pessoas que vão te ouvir com humildade, mas com autoridade dada pelo Altíssimo. Tá certo? Uma outra coisa que é importante a gente falar acerca da introdução é que ela deve prometer o que realmente ela vai oferecer. Tá? Não é salutar a gente começar a fazer uma mensagem, introduzir uma mensagem, criando uma expectativa no público do que ela não vai ter, ou do que nós não vamos ter condições de passar, ou do que Deus não está mandando você falar. Isso é importante. Por quê? Porque Deus, ele tem compromisso com aquilo que ele manda você falar. Ele tem compromisso com aquilo que ele te autorizou a falar. Mais do que isso, não. Tá? Perceba que na homilética a gente tem muito esse cuidado, eu pelo menos tenho muito esse cuidado de tratar da homilética pelo aspecto humano, sim, claro, porque nós temos técnicas, nós temos coisas que nós devemos saber para poder falar muito adequadamente e sermos instrumentos melhores na mão de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer que nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando das coisas de Deus. E se nós estamos falando das coisas de Deus, eu não posso, eu não devo, e de forma nenhuma eu posso tratar de uma forma puramente humana. Mas lembrar sempre que existe um Deus que está me inspirando, que está trazendo sua soberania sobre minha vida e está derramando sua unção através do seu Santo Espírito sobre mim para que eu possa ministrar diante da igreja. Amém? É possível se utilizar ilustrações na introdução da mensagem. Entretanto, aí vem minha opinião pessoal. A ilustração, se você for usar uma ilustração, faça a ilustração e não fique tratando, e não faça mais uma grande introdução. Já faça a ilustração já preparando para entrar na mensagem. Tem gente que gosta de fazer a introdução, fazer ainda uma ilustração para poder introduzir a mensagem, ainda dar mais um pouco de introdução para depois só entrar na mensagem. E acaba que metade da mensagem já foi, metade do tempo da mensagem já foi comido por causa de uma longa introdução e que as pessoas acabam se cansando de tamanha falação. E é importante que a ilustração esteja associada à ideia, né? Não seja uma ilustração fora do contexto da mensagem que está sendo pregada. Feito isso, é importante que a gente utilize uma proposição. É importante a gente trabalhar com uma proposição. O que é uma proposição? É você propor uma verdade, né, a quem está te ouvindo. Você pode fazer isso como uma afirmativa, ou pode fazer em cima de uma pergunta retórica, onde você entre com a mensagem sendo a afirmativa de resposta a essa verdade, né? Em outras palavras, vai dizer que a proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar, desenvolver, provar ou explicar. É uma afirmativa da principal lição espiritual ou da verdade eterna do sermão, reduzida a uma sentença declarativa. Tá? Logo
Logo feito isso, você pode passar diretamente para a mensagem. A proposição ela pode ser feita através, ela pode ser a sua locução transicional. O que é uma locução transicional? É aquela frase ou argumentação curta aonde você faz a transição da introdução para a mensagem, tá? Isso é importante, porque às vezes o cara começa a falar sobre A, a introdução dele é A, ele quer passar para C, mas aí ele não passa pelo B, e as pessoas ficam sem entender e se perdem no meio do caminho. Então é importante, você quer falar do C, começou pelo A, fale o B. A locução transicional ela é importante nesse ponto. E você pode usar uma proposição da mensagem para poder fazer essa passagem. Não necessariamente a proposição ela tem que ser a locução transicional. Você pode usar a locução transicional logo após a proposição, ou usar a locução transicional e depois usar a proposição. Fica a seu critério. Bom, depois dessa parte, nós vamos para a mensagem propriamente dita, onde você vai explanar acerca do tema, né, do assunto do tema que você se propôs, né? É importante você já ter a consciência de respeitar os tempos, ou seja, se o pastor lhe deu meia hora para poder pregar, respeite esse tempo de meia hora. Se for uma hora, respeite esse tempo de uma hora. Se for uma hora e meia, respeite esse tempo de uma hora e meia. Não passe. É melhor você parar um pouquinho antes, ser um pouquinho mais curto no tempo, do que você passar do tempo. Por quê? Porque se você passar do tempo, tende as pessoas que já estão esperando que você fale somente aquele tempo pré-determinado e comecem a invadir do local, comecem a se mostrar inquietas, chamando a atenção de outras pessoas e atrapalhando o entendimento da mensagem. E inclusive o Espírito Santo, que é ordeiro, ele pode não mais te dar nada, e aí você começar a pregar sozinho, e isso é uma tragédia. Eu já vi algumas situações do tipo e não é legal, é muito ruim esse tipo de ação, e sem dizer que você fica mal visto como pregador, porque você vai ser conhecido como uma pessoa que não respeita os tempos, não respeita a liderança da igreja que você está pregando, você não respeita as pessoas que estão lhe ouvindo, e isso é muito ruim. Respeite os tempos, é bom, é educado, e é de bom tom, é educado, e sem dúvida nenhuma é da vontade de Deus. Você vai estar dentro do centro da vontade de Deus fazendo dessa forma. Feito isso, você já deve passado esse corpo da mensagem. É importante você fazer a conclusão. Você pode ter várias aplicações durante a mensagem. Você pode parar algumas vezes, não muitas, para poder não se tornar chato, e também desviar a atenção das pessoas, e até mesmo você não se perder durante a mensagem. Mas é importante, principalmente na conclusão, você fazer uma aplicação definitiva daquilo que você está falando. É o ápice da sua mensagem, é onde você vai chegar no ápice daquilo que você está pregando, onde as pessoas vão ter o fechamento da ideia que você está querendo passar. Isso é importante, e é em cima disso que muitas vezes você vai estar se firmando como um grande instrumento de Deus nessa grande obra, nessa grande missão que é pregar o Evangelho. Na conclusão, você pode ou não fazer o apelo. O apelo ele é opcional, né? E o pregador ele tem que ter esse sentimento. Se você tem uma igreja que você sabe que as pessoas que estão ali são todas já evangélicas, são todos cristãos,
não convém, de repente, você fazer um apelo, né? Ou então, dependendo do tema que você pregou, a forma como você pregou, a mensagem que você pregou, não cabe, de repente, de você fazer um apelo. Talvez, estamos só supondo, estou só colocando algumas situações. Porque às vezes a gente vê alguns pregadores fazendo como se o apelo fosse obrigatório em toda a pregação, e não necessariamente é. Interessante que o apelo ele é só um detalhe, porque muitas vezes as pessoas, e eu já vi isso acontecer, pessoas aceitarem Jesus na conclusão da mensagem. Simplesmente na conclusão as pessoas chegarem e aceitarem Jesus. Então o apelo ele é uma formalidade, mas é uma formalidade que ela é opcional, e o pregador tem que ter a sensibilidade para saber se é o momento ou não dele fazer o apelo. E às vezes é importante ele não fazer o apelo, mas o pastor às vezes vir logo depois e vir fazer o apelo. Então não necessariamente vai ser o pregador que vai fazer o apelo. O pregador ele não deve ficar preso a essa obrigatoriedade de fazer o apelo. Tá? Entretanto, se ele fizer, o apelo tem que ser claro. Não pode ser uma coisa obscura, e importante que o apelo seja feito dentro como uma continuidade da mensagem, como uma continuidade da conclusão da mensagem, melhor dizendo. Não é lógico, e as pessoas elas sentem isso quando você faz uma mensagem, você faz uma pregação e você conclui a pregação, e na hora de fazer o apelo você utiliza outras argumentações, acaba virando uma outra mensagem, e não é esse o objetivo. A ideia, o bom fechamento, ele vai ser feito com a conclusão e o apelo como sendo parte integrante dessa conclusão. Então assim vai ser de uma forma harmônica. Bom, no módulo ele tem mais detalhes acerca da estruturação do sermão, e eu peço para que você faça uma leitura detalhada do módulo, estude bastante para a prova, que nós, como sempre, na videoaula, nós tratamos de uma forma mais superficial e com o interesse de trazer um conhecimento geral. A gente trata o que está no módulo, mas a ideia é trazer um conhecimento geral acerca do assunto, uma visão geral acerca do assunto. Às vezes a gente traz alguma coisa a mais, um conhecimento a mais, acrescenta conhecimento, mas o módulo é importante e fundamental que você leia e você estude para que você tenha sucesso na prova. Com isso nós concluímos o nosso módulo de hermenêutica homilética. Desejo a todos que estiveram conosco nesse módulo que Deus nos abençoe. Aqueles que não fazem parte do nosso seminário, mas que acompanham pelo YouTube as nossas aulas, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência. Continue conosco, ore por nós, de modo que nós somos dependentes de suas orações. E eu desejo que, se for de dia, se for de manhã, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se for de tarde, que o Senhor lhe encha de bênçãos, lhe cubra com a sua poderosa mão. E que, se for de noite, que Deus coloque a sua mão protetora sobre sua vida, de modo que você tenha uma noite de sono reparadora e te prepare para mais um dia na presença do Senhor. Eu te desejo, e em nome de Jesus, fique na paz de Cristo. Amém.